Boa noite, pessoal. O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é passar realmente para vocês um pouco de conhecimento na área do crédito imobiliário. Porque às vezes a gente sabe que experiência com venda, com certeza vocês têm muita. Então, essa palestra vai ser assim, com o que a gente vai estar falando a respeito do crédito imobiliário, vai estar dando para vocês bagagem, de repente assim, vocês põem um cliente no carro, vai mostrar imóvel para ele, e às vezes o cliente fala, eu quero adquirir um imóvel de 200 mil. E às vezes não se pergunta quanto que ele ganha, qual é a capacidade dele estar fazendo um financiamento. Depois de mostrar vários imóveis, chega, a pessoa fala, eu ganho R$ 1.500. Ah, mas o senhor tem quanto para dar de entrada? Ah, eu tenho 10 mil. Ou, que nem ele está falando, não tem nada. Então, com essa palestra, o pessoal vai estar vendo ou direcionando o cliente para o que ele tem condição de comprar. Então, isso você vai fazer o quê? Vocês não vão perder tempo, não vão perder dinheiro com combustível. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar. E por isso que a nossa palestra é a venda de imóvel através do crédito imobiliário. E ela vai estar dividida em 4 itens. Como hoje todo mundo está sentindo na pele aí o que a gente vem passando no Brasil, né? Tanto a crise econômica como a crise política. E isso influencia muito todas as áreas e principalmente o setor imobiliário. Depois nós vamos estar falando como funciona a análise de crédito nos financiamentos habitacionais. A gente vai entender por que, às vezes, a gente manda alguém para o banco, a pessoa tem bom salário, tem bom cadastro, chega lá e fala, poxa, não aprovou o financiamento. Então, nós vamos estar citando aqui alguns motivos que levam a essa não aprovação do financiamento. Depois, na parte 3, os elementos do financiamento. O que envolve o financiamento, o que envolve a documentação, o que envolve para o financiamento. E, por fim, eu incluí, minha palestra não tinha esse último item, mas aí, conversando com o Gardim, ele falou que alguém estaria hoje aqui falando sobre Minha Casa Minha Vida. Aí eu falei, eu vou incluir, então, para aproveitar o que seria dito para falar hoje também. Então, a gente vai iniciar pelo seguinte, as incertezas econômicas e políticas. Desde o começo do ano, então, eu venho acompanhando os noticiários, e pelo noticiário a gente vai tendo uma ideia do que vai acontecendo no cenário político e econômico. E aí, logo no comecinho de janeiro, já saiu uma reportagem, crise desestrutura setor de imóveis e cria gargalo futuro. Uma matéria do dia 6 de janeiro. Então, dizendo que o setor imobiliário voltou no tempo em 2015, o que aconteceu em 2015 foi menor que 2004, quer dizer, de 11 anos atrás. O estoque de emprego na construção civil é o mais baixo desde 2008 e a confiança dos empresários no setor está no menor nível desde o início da série histórica em 2010. A crise é profunda, será prolongada e deve criar um gargalo entre oferta e demanda no longo prazo, quando a renda melhorar e o crédito voltar. Consequência será uma nova onda de valorização nos preços dos imóveis, que em 2015 apresentaram queda, tendência esperada também para 2016. Na oferta e demanda, forte queda no número de lançamentos. A retração foi de 31% até outubro de 2015. Ajuste no perfil dos novos empreendimentos, priorizar imóveis mais baratos e nichos de mercado. As incorporadoras vão lançar só o que elas têm certeza que vão vender. A demanda, no entanto, continuará reprimida à espera do retorno da confiança do consumidor e de crédito mais fácil e barato. Aí vem falando das demissões, né, o alto número de demissões, as incertezas abalam as empresas e pode comprometer a organização do setor imobiliário. O nível de emprego na construção civil caiu cerca de 11%. E pessimismo em relação à possibilidade de reversão da crise no curto prazo.
Outra matéria depois que saiu, no dia 27/1. Mercado prevê juros maiores para a compra da casa própria. Bom, isso já aconteceu em todos os bancos, inclusive na Caixa. Então, os saques da poupança, fonte de recursos para o financiamento imobiliário, e a alta no mercado de juros futuros deve elevar as taxas cobradas dos empréstimos para a aquisição de imóvel. O que significa isso? Quando existe muito saque em caderneta de poupança, diminui a porcentagem do que os bancos têm que emprestar, porque o banco ele pode emprestar até 65% do saldo de poupança. Então, se um banco tinha lá 100 milhões e teve um grande saque, de repente, ele já está acima do que ele deveria estar emprestando. Aí, o que ele tem que fazer? Ou buscar recurso em outras fontes, e aí aumentar mais a taxa de juros, porque a poupança, que é o recurso mais abundante que tem, a taxa já é alta. Imagina se ele for buscar em outro fundo, vai aumentar mais ainda. O alto grau de incerteza econômica e política podem estar adiando as mudanças, e a previsão de taxas de juros mais altas no futuro. Porque já em 2015, o saque em poupança somaram 50 bilhões. Nova queda. A ABCIP estima uma queda de 20,6% na concessão de crédito para a compra e construção de imóveis neste ano, para 60 bilhões, após forte retração de 33% em 2015. Os bancos ficarão ainda mais exigentes para liberar o crédito. Por quê? Se a crise se agrava, a taxa de juro aumenta e a exigência do banco é maior. Aquele que poderia pegar um dinheiro, hoje, com a crise apertando, essa pessoa vai tendo menos condições para estar tomando esse dinheiro. Impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida, o número de imóveis financiados com recursos do FGTS subiu, enquanto os recursos da poupança caíram. Por quê? O recurso da poupança aumentou os juros. Recurso do FGTS, a gente vai mostrar, em tese ele aumentou, mas na maioria dos casos ele se manteve. Depois a gente vai chegar nisso. A crise também levou a taxa de inadimplência no setor, então que era de 1,9 contra 1,4 no ano anterior. Aí depois, um dia depois, veio outra matéria lá que o governo quer usar bancos múltiplos para injetar 50 bilhões na economia. O governo planeja lançar linhas de crédito em torno de 50 bilhões. O governo vai destinar cerca de 10 bilhões para a construção civil com recurso do FGTS. E o principal foco das linhas, tudo é FGTS. Está vendo que o governo está direcionando tudo para imóveis até 215 mil, que é o Minha Casa Minha Vida, o carta de crédito FGTS. E tem outra linha, não sei se a maioria do pessoal conhece, que a gente chama de pró-cotista. O pró-cotista é para imóvel que pode ser ou menos que 250 mil, de 215 até 600, até 750, mas de famílias que têm renda acima do teto do Minha Casa Minha Vida, que é 6.500. Então, quando esse pessoal trabalha com vínculo, e tem vínculo com fundo de garantia, mais de 3 anos com fundo de garantia, ele se enquadra no pró-cotista, que é uma taxa também bem menor que o atual SBPE. Então, esse pessoal também vai estar inserido nessas linhas de recurso que o governo está disponibilizando no FGTS. Depois também, em fevereiro já veio que o governo liberou 21,7 bilhões. Esses 21,7 bilhões que o governo liberou, tem grande parte nos contratos de FGTS dentro da linha do Minha Casa Minha Vida, e parte deles vão estar dentro do pró-cotista, que é o pessoal que tem renda acima de 6.500 e que procura um imóvel de 215 até 750 mil. Bom, aí por tudo que nós vimos agora vai começar o que realmente interessa para a gente, que é a parte do financiamento do crédito imobiliário. Então, como que funciona a análise de crédito para um financiamento habitacional em qualquer banco? Mediante essa documentação dos compradores. O comprador tem que ter um documento de identidade. O que é um documento de identidade? Qualquer documento que tenha foto e tenha toda a qualificação dele. CNH, uma identidade funcional,
o RG, CPF, comprovante de estado civil, certidão de casamento ou de solteiro, ou se ele é divorciado de casamento com averbação, comprovante de endereço, comprovante de renda, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e o cadastro que o banco vai exigir. Então, para o comprador, esses são os documentos básicos. Aí a gente vê muito, assim, quem já trabalhou com correspondente, com esse povo sabe. Essa documentação, gente, às vezes a gente pega a documentação de um comprador, de um vendedor, que a cópia não tem condição de você ver nada. E às vezes a pessoa ainda fica brava, fala, não, você está adquirindo um imóvel, é uma coisa séria, você tem que... Então essa documentação tem que ser uma documentação cópia, legível, comprovante de endereço, sempre no máximo com 2 meses de defasagem do mês atual. Então tem gente que tem uma conta de luz lá de 2014, quando você pede, ela traz aquele documento. Não, não vale. Então documento para cadastro tem que ser documento atualizado, tudo certinho, cópia legível. Aí vem a parte dos vendedores. Os vendedores é bem mais simples. Por quê? O vendedor não está solicitando crédito, ele vai ser o beneficiário do crédito. Então, do vendedor é só documento de identidade, CPF, comprovante de estado civil e comprovante de endereço. É casado? Documento de identidade dos dois, CPF dos dois, comprovante de estado civil e o comprovante de endereço. Outra coisa que influencia muito no crédito, tanto para o vendedor quanto para o comprador, é a pesquisa cadastral. Quem está comprando não pode ter 1 centavo de restrição. Esse 1 centavo impede a aprovação. Ele regulariza primeiro para depois a gente solicitar o crédito. E o vendedor, ele pode até ter restrição, mas desde que essa restrição não venha pôr em risco a garantia de quem está comprando. Então, se eu estou vendendo um imóvel, tem lá R$1.000 de restrição, o imóvel vale 100 mil, o banco autoriza a contratação, porque ninguém vai acionar esses R$1.000 para pedir a hipoteca da casa, o bloqueio da casa. Então, qualquer banco, nesse sentido, aceita. Qual que é a diferença, às vezes, então, da Caixa para outros bancos? A Caixa só faz pesquisa de Serasa, Receita Federal, só. Outros bancos, além disso, pedem certidão da Justiça, federal, estadual, trabalhista. Então, cada banco tem o seu regulamento. Então, para um banco, que vale para um banco, às vezes não vale para outro. E documento do imóvel. Certidão atualizada e certidão de valor venal. O que a gente às vezes vê? Já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes a pessoa leva lá uma certidão que tirou faz 5 anos. O engenheiro faz a vistoria, tudo bem. Mas, de repente, quando você pede a certidão atualizada, aquela última que ele apresentou já tem 1 ou 2 ou 3 averbações adiante. E isso, em alguns casos, atrapalha. Então, sempre que puder, certidão atualizada. Para qualquer banco, a certidão tem validade para 30 dias. Tirou hoje, dentro de 30 dias não finalizar o processo, o banco vai pedir outra certidão. Isso está na lei, a certidão tem validade para 30 dias. Aí uma coisa que eu já havia comentado com vocês, até falei antes. Aqui nós vamos saber por que às vezes a gente leva aquele cadastro bonito para o banco, chega lá, passa 1, 2 dias, o gerente liga e fala, olha, não aprovou o financiamento. Então, por que não aprovou? A pessoa não tinha restrição cadastral, não tinha nada. Levou lá, ou não aprovou, ou às vezes a pessoa tinha capacidade para tirar um financiamento, um exemplo, de 200 mil e aprovou 150. E aí a gente fica, por que isso, por que aquilo? Aí você pergunta para a pessoa, você tem algum compromisso financeiro? Paga suas contas em atraso, alguma coisa assim? E aí que a gente vai descobrir. Os bancos, eles têm 2 formas de estar fazendo essa avaliação do cliente. Uma é o credit scoring e tem a outra que é o rating. O credit scoring, o que é? Nada mais é que a sua vida financeira lá na base de dados do Serasa Experian. Então, se você paga suas contas em atraso, tem uma dívida num banco, está tudo registrado lá.
Quando o banco vai fazer seu cadastro, essa parte do credit scoring é migrada para esse cadastro, e aí está a explicação de que muitas vezes a pessoa tem lá o cadastro bonito, tem um punhado de coisa, mas ela não te fala que ela paga as contas dela sempre em atraso, que ela teve alguma experiência de crédito negativa. Isso tudo tira a nota do credit score, porque o credit score ele trabalha com uma pontuação de 300 a 850. Quanto mais próximo do 850, para esse credit score, você tem o scoring perfeito para lá. E para cá é porque você já tem alguma experiência de crédito negativa. Isso. Então, o banco ele quer ver você longe do risco, porque com risco ninguém quer emprestar. E aí tem as explicações aí, como funciona o credit scoring. Então, o credit scoring nada mais é que é uma maneira estatística. Aí entra no credit scoring também, que a gente sabe, algumas profissões, de repente, um banco lá tem um banco de dados que, de repente, ele fala assim, a categoria de profissionais X, a gente tem observado que nos últimos anos eles têm dado calote. Então, quando você vai com um cadastro bonitinho lá no banco para ser aprovado e você faz parte dessa profissão, seu crédito ali já sofre um corte. Isso tem, como diz o outro, tem cura? Tem. Com o passar do tempo, se aquela categoria profissional passa a ser bom pagador, ter experiência, isso tudo volta. O credit score é assim, ele vai e volta. Se você hoje está em dificuldade e paga suas contas em atraso, você tem seu crédito scoring diminuído. Você melhora de vida, começa a pagar suas contas e paga em dia, seu crédito score volta a melhorar. Se não me engano, tem alguém que fala que o credit score de 6 em 6 meses ele é reavaliado. Então, para quem hoje está com credit score ruim, na próxima avaliação ele pode estar na outra parte e ter o credit scoring bom. Aqui está. Aí fala que eu te falei, né? O que ele leva em consideração? Bancos de dados. Execuções judiciais, protestos, cheque sem fundo, ação de busca e apreensão, participação em empresa falida, recuperação judicial, além de anotações de inadimplência, banco, cartão de crédito, financeiro, telecomunicações. Telecomunicações. Se você não paga o telefone em dia e sempre paga com atraso, isso vai estar pesando lá no seu credit scoring. Varejo o que é? Carnê de loja, de repente você está sendo informado lá porque você não pagou a Casas Bahia. E assim por diante. E aí tem uma informação ali, que está cidade. O que é isso? De repente, existe um cadastro, um exemplo, só para Ribeirão. Então, aqui em Ribeirão você é avaliado de uma forma e fora de Ribeirão de outra forma. Então, um exemplo, igual eu comentei, se aqui a inadimplência é muito alta, o seu peso aqui é um e fora daqui é outro. Agora, tem banco que trabalha com rating. Tem banco, se eu passar o CPF para o banco, ele já me fala assim, não adianta mandar para cá que não aprova. A maioria dos bancos trabalha até esse rating aqui, C. O que significa o rating C? Que você tem atrasos de 31 a 60 dias. Então, quando eu passo o CPF para o banco, ele fala assim, nós não trabalhamos com rating C. Então, independente da renda do cara, já fala isso. Se você está nos outros ratings, aí a gente manda a documentação e tem a aprovação. E tem outra coisa, para o financiamento habitacional, como o imóvel vai ser a garantia do negócio, não existe aquele provisionamento. O que é aquele provisionamento? Se eu for tirar um empréstimo no banco e o banco me emprestar, um exemplo, eu no rate F, e ele falar, não, mesmo assim eu vou emprestar para ele. Se ele está me emprestando 10 mil, 50% desse valor, que é 5 mil, ele tem que fazer de depósito compulsório no Banco Central. Então, que banco que quer fazer isso? Te emprestar com risco e ainda ter que desembolsar para o Banco Central 50% do valor que ele está te emprestando. Então, assim funciona o rating e o credit score. Então, isso ajuda a gente a compreender
às vezes a gente fica bravo, nossa, a pessoa tem renda boa, tem carro, tem isso, tem aquilo, chegou lá, não aprovou. Que banco porcaria que é esse, hein? Então aí está a explicação de muitas coisas da gente. Quando a gente pega um cadastro, que aí você pergunta para a pessoa, o senhor tem algum compromisso financeiro, financiamento de carro? Não tenho nada. Aí cai aí. Às vezes a gente pergunta para o gerente fala, ó, eu vou te falar, mas não conta que eu te falei não. Ó, ele tem um carro financiado, tem um financiamento lá na Crefisa, e aí no cadastro ele não informou nada. Mas ele, no fundo, quando você fala que não aprovou, a pessoa sabe disso. Com certeza sabe. Então, aí às vezes, quem não sabe, como vocês ou como eu, às vezes a gente fica, nossa, mas não aprovou, eu não me conformo que não aprovou. Mas é isso aí. Bom, então vamos passar para o terceiro item, que são os elementos do financiamento. Então, nós já falamos da documentação, do comprador, do vendedor, do imóvel. E aí vem os elementos do financiamento. O que o banco, diante da documentação, vai querer saber para fazer o financiamento? Então, primeira coisa, valor de compra e venda do imóvel. Valor de compra e venda do imóvel, assim, como que eu vou dizer? Vale mais para a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Por quê? Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil são bancos públicos. Bancos públicos trabalham, eles estão sujeitos à política dos governos. Como o Banco do Brasil e a Caixa têm o Minha Casa Minha Vida e o Carta de Crédito FGTS e o Procotista, o valor de compra e venda interessa mais para eles. Por quê? 215 mil na Caixa, no Banco do Brasil, se for imóvel novo, é Minha Casa Minha Vida. Se eu for no Itaú, no Bradesco, no Santander, não existe Minha Casa Minha Vida. Não existe diferenciação de taxa de juro. Então, se eu chegar no Bradesco, um financiamento de 100 mil, é a mesma taxa de juro que se eu for tirar um financiamento de 500 mil. Na Caixa, não. No Banco do Brasil, também não. Então, por valor de imóvel, tem a tabela de taxa de juros. Avaliação do imóvel. Isso sempre é importante, por quê? Se o banco está te emprestando um dinheiro em cima de um imóvel, ele quer saber qual é a avaliação daquele imóvel para ele. Por quê? Se ele precisar executar alguma coisa, para ele estar garantido do que ele emprestou, que a garantia dele vai cobrir o que ele emprestou. Então, a gente está lá. Se o imóvel é avaliado por 200 mil e a pessoa quer financiar 300, o banco não vai emprestar. Por quê? Se eu te emprestar 300 e, por qualquer motivo, ter que te retirar esse imóvel e eu vender por 200, eu vou levar prejuízo. Então, por isso que sempre o valor do imóvel com o valor da avaliação tem que estar atrelada. Cota e prazo de financiamento também é peculiar a cada banco. Então, dependendo do tipo de financiamento, tem um prazo máximo e um prazo mínimo. E varia de banco para banco. Comprometimento de renda, na maioria dos bancos também é 30%. Isso é lei. Eu não posso ganhar R$1.000 e querer pagar uma parcela de 800. Se eu ganho R$1.000, minha parcela máxima, R$300. Existem algumas linhas de financiamento que você compromete no máximo 20% da renda. Em outros bancos, como terreno. Se você for financiar terreno em outros bancos, a maioria deles que faz financiamento de terreno, que não são todos, compromete no máximo 20% da renda. Taxa de juros, tarifas e seguro. Isso tudo, aí faltou ali também, taxa de juros, tarifas, seguros, amortização e juros. Por quê? Isso daí é o que compõe a prestação do imóvel. Toda vez que a gente vê uma simulação, a gente vai sempre ver lá taxa nominal, taxa efetiva, SET e SESH. Taxa nominal, a gente nunca deve trabalhar com ela. Por quê? Uma taxa nominal, ela não, como vou dizer, ela não espelha a realidade. Por quê? Se eu falo para vocês que a poupança paga 6% de juro ao ano, eu pego esse 6%, divido por 12 e dá 0,5% ao mês. Mas só que na realidade não é isso que acontece. Eu ganho 0,5% esse mês, o outro mês eu estou ganhando meio em cima de meio, não é verdade? Então essa é a taxa efetiva.
Então, nunca trabalha com a taxa nominal, porque vocês vão ver que a taxa nominal sempre é a menor que está lá. Taxa nominal 5, a efetiva não é 5, é 5, alguma coisa. Agora, para quem leva a coisa à risca, nem trabalhar com taxa nominal, nem taxa efetiva, tem que trabalhar com a 7. Por quê? A sua prestação, como eu falei, não é só amortização e juro. Nela está embutido a taxa de administração que o banco cobra, que geralmente, aí eu tenho visto na média, é R$ 25,00. Tem o seguro, um seguro que chama MIP, Morte e Invalidez Permanente, que varia de acordo com a idade do comprador. E também no seguro, tem outro seguro que chama DFI, é danos físicos no imóvel, que também está. Então, se a sua prestação inclui amortização, juro, tarifa e esses 2 seguros, então quer dizer que aquela taxa efetiva que eu estou trabalhando também não é realidade. Por quê? Porque tem outros custos dentro da prestação que, se eu calcular, eleva a taxa de juros. Então, a taxa de juros que a gente tem que olhar é a 7. Eu já vi, até eu poderia ter colocado aqui, mas depois eu acabei me esquecendo. Banco, um exemplo, que oferece taxa de juros de 11% e outro 11%. Quando você vai olhar a prestação, dá diferença de um para o outro. Aí você vai olhar a 7. A 7 de um está 15 e a outra está 14 e pouco. O que é essa diferença? Na maioria das vezes é o seguro. Dependendo da seguradora que o banco trabalha, a tarifa do seguro é mais cara. Se isso influencia na prestação, então trabalhem com a 7. E essa 7 aí também, que é custo efetivo do seguro habitacional, quando a gente faz a simulação do banco, na planilha de evolução do contrato vai estar lá. Essa 7 significa qual é a porcentagem que o seguro influencia na sua prestação. Então, ali dá para você ver claramente o seguro que cobra um banco e outro. E, na maioria das vezes, o seguro é o diferencial da prestação, de uma prestação ser mais cara e mais barata que outra. Aí, outra coisa que muita gente não se atenta, essas dois sistemas de amortização, saque e price. Se eu perguntar para vocês hoje, se vocês fossem fazer um financiamento, qual tabela vocês prefeririam? E se eu perguntar por quê? Certo. Mas aí, ó, tudo bem. Para quem pode, a saque realmente é melhor, depois nós vamos mostrar isso. Mas tem uma coisa que, às vezes, pode atrapalhar o negócio de vocês. Geralmente, não vai atrapalhar em imóveis acima de 215, mas vai atrapalhar em imóveis de valor menor. Por quê? Aí eu já vou falar de Caixa e Banco do Brasil. Por quê? Quando você adquire um imóvel de pequeno valor e a pessoa ganha pouco, se você fizer a simulação no saque, vai lá parecer que a pessoa tem que dar uma entrada, um exemplo de 50 mil. Aí a pessoa fala, não tem essa entrada. Aí, com o mesmo valor, você pega e faz a simulação na tabela Price. O que a tabela Price faz? A prestação dela é menor. Apesar de que, na Price, você tem que dar 20% de entrada, mas nós estamos falando aqui de imóvel de pequeno valor. Quando o imóvel é pequeno valor, na Caixa ou no Banco do Brasil, ele tem uma coisa que chama o quê? Subsídio. Aí o que acontece? Esse subsídio, na maioria das vezes, deixa a entrada de 20% bem pequena. O subsídio, hoje até eu fiz uma simulação. Na saque era inviável para a pessoa, aí eu fiz na Price. A Price ela teve um subsídio de R$14 mil para financiar 115 e tinha que dar entrada de R$20 mil. Ela tinha 30 mil de recurso próprio. Aí eu falei para ele, ó, tem uma coisa, na Price você vai pagar essa prestação praticamente todo o prazo.
deu 636. Você vai pagar essa prestação de hoje a praticamente a última, mas é a condição que você tem para comprar. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma simulação de um financiamento de 100 mil, numa taxa de juros de 6,6972% ao ano em 360 meses. Tabela Price Saque. Primeira parcela, Price 632,07. Saque 819,45. Depois de 125 meses, 10 anos e 5 meses, as prestações se igualam. Depois de 240 meses, 20 anos, na saque, na Price, eu continuo pagando os 632,07, na saque já está 459,84. Prestação 360. Price, mesmo valor. Saque 276,98. Agora, vejam vocês, no final de um financiamento de 100 mil em 360 meses, eu paguei pelo imóvel de 100 mil 227, incluídos juros. Na saque, 197. Quanto que eu paguei de juro na Price? 127, na saque, 97. Muita diferença. Agora, tem muita gente que a gente fala tudo isso, mas a condição que a pessoa tem de comprar o imóvel é na Price. E ela vai estar satisfeita, ela está ciente. Só o fato dela falar assim, bom, se não tiver inflação e eu continuar pagando 632, imagina o que é 632 reais daqui 5 anos. Também não é nada. Então, gente, é assim, é oportunidade de negócio. Então, explica para a pessoa, fala, você só não vai ter a sua parcela decrescente todo mês. Agora, igual o Zezé falou, o risco de ter aqui, não cumprir isso, é o mesmo no risco da saque. Então, agora a saque vale, igual eu falei para vocês, para imóvel de pequeno valor que a pessoa tem subsídio. Porque como ela tem que, na saque financia só 80%, ela tem que ter 20%, o subsídio supre os 20%. E aí ela paga só a diferença. A Denise fez uma pergunta muito interessante. O subsídio que se recebe, esse subsídio, ele se dissolve na prestação do imóvel no prazo máximo de 5 anos. Se eu comprei um imóvel, tive um subsídio de 14 mil, comprei hoje, daqui 3 meses eu vou vender, tem um saldo de subsídio para mim devolver para o governo. Então, esse subsídio, ele se desfaz no contrato, em média, em 5 anos. Então, se eu comprei um imóvel, estou pagando, quem acompanha o saldo devedor por aquele demonstrativo da Caixa vai vendo lá. Eu ganhei subsídio de 14 mil, vem a primeira prestação, aí o subsídio está lá, 13.900. Por exemplo, daqui 3 anos está lá subsídio 2.500. Aí a hora que ele zerar, se eu vender a partir dali, não tem devolução, não tem nada. Bom, agora aí, está aí o programa Minha Casa Minha Vida. Então, as condições específicas só do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o que a gente chama de modalidade. Modalidade é aquisição de imóvel novo, construção em terreno próprio e aquisição de terreno em construção. Nós tivemos uma palestra aqui há um tempo atrás, que veio o superintendente da Caixa. E ele disse que em Ribeirão Preto, ele não estava autorizando construção de imóvel, porque parece que foi detectada alguma situação aí que eles proibiram. Então, e para vocês também, como corretores, não interessa muito a aquisição de terreno e construção, porque o negócio de vocês mais é a venda da casa própria, a casa pronta. Então, aquisição de imóvel novo. Ali na frente vai ter a definição de imóvel novo, como vocês perguntaram lá do Habite-se, tá? Bom, para o Minha Casa Minha Vida, o prazo máximo, 360 meses. Prazo mínimo, 120 meses. Tá? Não tem como fugir disso. Depois, é muito para mim. Então faz o financiamento de 120 meses, se tiver dinheiro, vai lá, amortiza e diminui para o prazo que quiser. Mas na condição do imóvel de início é isso daí. Valor de financiamento. Lá vem aquela
aquele problema da tabela saque price. Se o financiamento for feito através da tabela saque, financia até 90% do valor do imóvel. Se for na price, 80%. Valor mínimo de financiamento num programa Minha Casa Minha Vida é R$30 mil, não faz menos. Tá? O comprador, para se adequar ao programa Minha Casa Minha Vida, ele não pode ter financiamento ativo nas condições do SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, em qualquer parte do país, tá? Não pode ter em qualquer parte do país. Não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador no município de domicílio ou de ocupação principal, incluindo os municípios limítrofes. Então, ó, uma coisa importante aí é esse aí, ó, municípios limítrofes. Se eu tenho uma casa em Ribeirão, trabalho em Ribeirão e quero comprar em Sertãozinho, eu posso? Não posso. Então, gente, município limítrofe, eu não posso ter nem onde eu trabalho e moro e nem nos municípios limítrofes. Se eu não tiver aqui, tudo bem, mas se eu tiver, não pode. Minha Casa Minha Vida, aquilo que eu já tinha comentado, a renda bruta familiar não pode ser maior que 6.500. Se for maior que 6.500, hoje nós temos o pró-cotista. Tá? Não ter sido beneficiado com subsídio concedido a partir de 2/5/2005. O que significa essa data? Essa data foi quando o governo lançou um programa, não tinha o Minha Casa Minha Vida ainda, mas quando lançou Carta de Crédito FGTS, imóvel novo. Então, a partir dessa data, já concedia desconto. Então, a partir dessa data, se a pessoa já comprou o imóvel e foi beneficiado com subsídio ou desconto, nunca mais ela vai ter desconto. E hoje, para quem trabalha com a Caixa, sabe que no sistema da Caixa tem um lugar que você faz essa pesquisa de subsídio. Então, se a gente não lembra, o comprador não lembra, é só clicar lá, aparece se teve ou não teve. Como a gente já comentou, renda bruta, o comprometimento não pode ultrapassar de 30% da renda bruta. O que a gente faz muito aí também, que não é errado, a Caixa permite, outro banco permite. A pessoa, eu sempre peço para a pessoa os 2 últimos olerites. E eu trabalho com o olerite que mais ajuda o cliente que está comprando. Se ele precisa de uma renda menor para ter mais benefício e me traz 2 olerites, eu desfaço do que é pior para ele. Isso a Caixa não proíbe. Porque a Caixa fala que ele tem que trabalhar com os 2 últimos olerites. Se ele, em março, teve 3 mil e em abril ele teve 3.500 e esse 3.500 para o imóvel que ele está comprando vai ser pior para ele, eu descarto esse, uso o que vai ajudar mais ele. Tá? Aí depois tem o desconto. O desconto, isso tudo, gente, para Minha Casa Minha Vida, até. O desconto, ele é limitado para quem tem renda familiar até 3.600. Partiu de 3.600, desconto não existe. Depois a gente vai ver que tem redutor, desconto não. Então, ó, e aí o que já mudou na Caixa, depois lá no final vai ter. Então, renda com mais de um comprador ou dependente, esse desconto é integral. Antes não tinha isso. Antes, se a pessoa tivesse ou não tivesse dependente, ela recebia o desconto. Hoje, isso não é só para a Caixa, hoje é para a Caixa e para o Banco do Brasil. Hoje, se a pessoa tem dependente ou mais de um comprador, está somando renda com mais de uma pessoa para comprar um imóvel, ela tem um subsídio maior do que se não fosse essa situação. Olha lá, ó, com um único comprador que não tem dependente, o desconto que ela vai ter corresponde a 40% do valor integral. Entenderam? Eu vou comprar uma casa, Minha Casa Minha Vida, e sou sozinho. Eu vou ter um desconto de 40% do que eu teria direito se eu tivesse 2 filhos e ponho lá no contrato que tem 2 dependentes. O desconto é 100%. E o desconto, como a gente já falou, ele é concedido uma única vez. Se a pessoa já teve um imóvel que já teve desconto, nunca mais ele vai ter desconto, a não ser que o governo modifique a lei, né? Aí vem o desconto, que fala, para quem tem renda familiar, outra coisa, Minha Casa Minha Vida,
esses programas Carta de Crédito FGTS, Minha Casa Minha Vida, a renda sempre é familiar. Se o marido e a esposa trabalham, obrigatoriamente tem que juntar a renda dos dois. Outros programas não. Por quê? Porque no Minha Casa Minha Vida a renda influencia na taxa de juro. Um pró-cotista, um SBPE, não influencia. Se eu ganhar 1.000 e ganhar 15.000, a taxa de juro é a mesma. Então, por isso que tem essa exigência. Então, para quem tem renda bruta familiar até 2.350, pagaria uma taxa de 7,16, tem um desconto de 1,66, vai pagar a taxa de 5,64. Olha lá, ó, entre parênteses é a efetiva. Fora do parênteses é a nominal, que a gente não gosta de trabalhar com ela. Renda familiar bruta de 2.350 a 2.700, tem também o desconto de 1,16, passa para 6,17 a taxa efetiva. E aí de 2.701 centavo até 3.600, que é o limite das rendas que dá direito ao desconto, taxa efetiva de 7,22. A partir dessa renda não existe desconto, e sim redutor. Essas rendas também, além do desconto, tem o redutor. Daí nós vamos falar do redutor na próxima tela. Aí vem a taxa de juros. Para proponentes que comprovem tempo mínimo de 36 meses com contrato ativo na carteira ou saldo em conta vinculada, tem um desconto de 0,5% em cada faixa de taxa de juros. Então, nesse caso, se eu tenho contrato ativo, independente do saldo se eu tenho contrato ativo de trabalho, tenho mais de 3 anos de fundo de garantia, independente do saldo que eu tenho na conta de fundo de garantia, eu tenho direito ao desconto. Se eu trabalhei 10 anos, deixei lá R$5 no fundo de garantia, hoje eu sou autônomo e vou fazer um financiamento da Caixa, por esses R$5 que eu tenho no meu FGTS, me dá direito ao desconto também. Agora, saquei todo o meu fundo de garantia, hoje eu sou autônomo, já trabalhei 30 anos registrado com fundo de garantia, saldo de todas as contas, 0, não tenho desconto nenhum. Bom, aí então vem a parte que fala do redutor. Então, a renda de 465 a 350, se a pessoa tem mais de 3 anos de fundo de garantia, com conta ativa ou com saldo na conta, tem desconto de mais 0,5%. Então, a taxa que era 5,64 passa para 5,11. Na outra faixa de renda, era 6,16 e assim por diante. Até chegar à renda máxima, que é o 6.500, tá bom? Aí vem o que eu já tinha avisado, o que eu já tinha dito para vocês. Também, na parte do Minha Casa Minha Vida, existe a cobertura securitária. O MIP, que é o Morte e Invalidez Permanente. Então, essa taxa é variável em função da faixa etária dos proponentes pactuantes da renda. Então, comprou um imóvel lá, 2 pessoas, o casal. Vamos só para facilitar o raciocínio, cada um entrou com R$1.000 na renda. Então, cada um é dono de 50% e como se diz, cobrigado um com o outro em 50%. O mais velho tem 60 anos. Então, ele vai pagar a taxa dele do seguro, vai ser, como é 50% sobre o saldo devedor, e da esposa 50% sobre o saldo devedor. Como eles têm idade diferente, calcula um com a idade dele, outro com a idade, e soma-se que vai dar o seguro. O MIP é sempre calculado sobre o valor do financiamento. Por quê? Se houver qualquer sinistro, morte ou invalidez permanente, o banco quita o saldo devedor. Então, por isso que é calculado em cima do saldo devedor. Se cada um é 50%, participou com 50% da renda, se acontecer alguma coisa com um, quita o saldo devedor em 50%. Se só o marido participou com a renda, a esposa não, por azar morre a esposa, ele continua com a dívida total. O DFI, danos físicos no imóvel, taxa cobrada sobre o valor de avaliação do imóvel. Por que de avaliação? Porque se acontecer qualquer avaria no imóvel, aquele imóvel ele está representado pela avaliação do engenheiro do banco. Deu um terremoto em Ribeirão, derrubou a casa, não é pelo valor do financiamento, é pelo valor que ele foi avaliado. Porque imagina que o imóvel vale 300 mil,
ele financiou só 100, deu um terremoto, o banco queria dar 100 mil para ele, que é o financiamento. Não, tem que ser pelo valor de avaliação, porque ele paga por isso também. Então, esse é outro motivo do laudo de avaliação. Foi avaliado em 300, mas está vendendo em 200 o imóvel, tudo bem, mas só que lá o seguro ele vai pagar sobre 300, pelo valor de avaliação, tá? Agora nós vamos já responder uma das perguntas sua. O que você paga na Caixa para despesa com financiamento? Taxa à vista. Taxa à vista é aquele documento que gera quando vai assinar o contrato lá. 1,5% sobre o valor do financiamento é o que a Caixa chama de... eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Valor de bens em garantia. Então é isso daí que é cobrado. Mas só que a Caixa, de um tempo para cá, exige que R$400 seja pago antecipado para o engenheiro fazer o laudo de avaliação. Depois, quando for assinar o contrato, essa taxa à vista que a Caixa gera, esse 1,5%, já vem descontado os 400 que pagou antecipado. No dia da assinatura também vai pagar R$60 dos cadastros, 30 do vendedor e 30 do comprador. Quem paga é quem está comprando. E uma parcela antecipada do seguro morte e invalidez permanente do danos físicos imóveis. Por quê? Você assina, você já paga essa taxa antecipada por você já estar segurado. Se você fosse pagar só na primeira prestação, você praticamente 30 dias sem seguro. Então o banco exige que já pague essa taxa antecipada. Agora vem também a outra pergunta do senhor e de você aí, que perguntaram sobre o imóvel. Então, para a Caixa, o que é o imóvel Minha Casa Minha Vida? Para a Caixa e para o Banco do Brasil, tá? Quando eu falo Caixa, porque é força do hábito, mas como o Banco do Brasil é banco público e trabalha com Minha Casa Minha Vida, não existe uma regra para um e para outro, porque como é um programa do governo, a regra é igual para os dois. Então, o imóvel novo, ele tem que ter sido construído a partir de 26 de março de 2009 nas seguintes condições. Por que 26 de março de 2009? Quando foi instituído o programa Minha Casa Minha Vida. Se foi construído um dia antes, não existia o programa Minha Casa Minha Vida. Então, no laudo de avaliação, o engenheiro, quando ele tem que atestar lá que o imóvel foi construído a partir desta data. Agora vem o problema do habite-se. Com até 180 dias da expedição do habite-se, ou com mais de 180 dias da expedição do habite-se que não tenha sido habitado ou alienado. Então, aquela pergunta do senhor, se eu tinha um imóvel usado, se o engenheiro atestou que ele foi feito depois do dia 26 de março e tirou o habite-se antes de 180 dias, é Minha Casa Minha Vida. Então, o senhor entendeu o habite-se? Se a casa foi construída depois daquela data, ela tem 10 anos de uso, mas não tem habite-se, e tirar o habite-se agora, até 180 dias fica como Minha Casa Minha Vida. Passou 180 dias, ela não é. Por quê? Ela já foi habitada. Bom, então, isso é o imóvel. Depois, construção em terreno próprio ou aquisição de terreno e construção, desde que todos os proprietários façam parte de contrato. O exemplo, a matrícula do imóvel, do terreno, tem 5 donos. Se for fazer um financiamento de construção, os 5 donos do terreno têm que participar do financiamento. Não pode ser 1, 2 ou 3. Ou um doa a parte do terreno para os outros construir. Agora vem aí os valores de avaliação para o Minha Casa Minha Vida. Eu pus aqui vários locais só para vocês terem ideia. Em São Paulo, aqui eu só pus o estado de São Paulo também, porque no quadro são 5 regiões, cada um com valor. Então eu só pus São Paulo só para você ter uma ideia. Na capital, o Minha Casa Minha Vida vai até 225. Ribeirão Preto, 215. Agora, aqueles 170 mil
são para cidades com menos de 250 mil habitantes, que são consideradas capitais regionais. Ribeirão Preto, pelo IBGE, é considerada uma capital regional. Mas como ela tem mais de 250 mil habitantes, é 215. Um exemplo, não sei, mas se Franca for considerada uma capital regional e tiver menos que 250 mil habitantes, então lá seria 170, não tenho certeza, só estou comentando. Agora vem ali, ó, municípios com população igual ou maior que 50 mil e menor que 250 mil, que não seja considerada capital regional, é 135 mil. Municípios de 20 a 50 mil, 105 mil. E municípios com menos de 20 mil habitantes, 90 mil reais, o Minha Casa Minha Vida. Agora vem a documentação. A documentação do imóvel, matrícula atualizada, certidão de valor venal. Agora vem um modelo aí, síntese do memorial descritivo, que quem preenche é o responsável técnico pela construção do imóvel. E logo em seguida vem lá, ó, a RT ou RRT de projeto e execução de obra. Então, para o Minha Casa Minha Vida, esses documentos são essenciais, não pode faltar nenhum. Agora vem uma coisa que é nova também. A partir do dia 1º de março, tem um seguro que chama RCPM, Responsabilidade Civil Profissional e Material, de responsabilidade do vendedor do imóvel. Esse seguro tem que ser contratado até a data da assinatura, ou até no dia da assinatura. Está assinando lá, vai lá, faz o seguro. E como que esse seguro é cobrado? Imóvel, um exemplo, imóvel de 100 mil, 20% de 100 mil, 20 mil. 1% de 20 mil, 200 reais. Mais IOF alguma coisa, então um imóvel de 100 mil vai lá um seguro de 200 e pouquinho. Bom, taxa de administração, que é aqueles 25 reais que eu falei. Para renda familiar até 3.600, eles são isentos dessa taxa de administração. Então, como eu falei, a taxa de administração até 3.600 é isento. A partir de 3.600, hoje é 25 reais. Então, ó, em relação ao programa Minha Casa Minha Vida anterior, o que alterou? O subsídio em função do número de dependentes, que não existia isso, né? Antes, um comprador ou 200 comprador era o mesmo. Hoje, um comprador é 40% do subsídio integral, mais de um comprador ou um comprador que tenha filhos menores, isso sempre, gente, comprovado através das certidões de nascimento dos filhos. Ou quando tiver imposto de renda, no imposto de renda tem que estar lá como dependente. Isso. A exigência do RCPM, que é a partir do dia 1º de março. Alteração de juros nas faixas salariais. Vocês lembram quando tinha aquele taxa de juros de 4,5%? Vocês viram que não tem mais, né? Então, essa taxa sumiu, e aí eles readequaram as faixas salariais e surgiu a taxa de 8,16, que antes era 7,66, né? E outra coisa, essa daqui é super fresquíssima, que eu tinha falado para o Daniel. A partir de ontem, para o Minha Casa Minha Vida, pró-cotista e carta de crédito FGTS, quando for assalariado, não pode mais comprovar renda de outra forma que não seja o olerite. Então tinha gente lá assim, ó, olerite 1.500, carteira de trabalho 1.200. Opa, 1.200 me dá subsídio. Jogava o olerite fora e ia lá a carteira de trabalho. Ou, minha renda é pequena, eu vou levar o imposto de renda, que lá tem 13º, quando divide por 2, minha renda fica um pouquinho maior. Isso daqui também, o pessoal lá de Brasília, isso vale para a Caixa e para o Banco do Brasil. Então não existe mais assalariado que comprove outro tipo de renda que não seja olerite. Agora, os autônomos, o outro pessoal continua imposto de renda, tudo mais, tá? A outra coisa que tem, que muita gente não sabe, não apresenta, e a Caixa muitas vezes não aponta como inconformidade. O construtor e o vendedor têm que assinar um documento que chama qualificação, certificação do material de construção utilizado na obra. O que é essa qualificação? É uma folha simples que o vendedor e o construtor vai estar assinando, falando que todo o material que ele usou na obra é material certificado pela ISO.
tá? Isso não é só no Minha Casa Minha Vida. Essa qualificação é todo imóvel novo, seja Procotista ou SBPE, vai ter que ter. E a última coisa, tem um item aqui que às vezes atrapalha muito o negócio e quando não se fala antes, depois cria problema. Qual que é a despesa que eu vou ter no financiamento? Muita gente não pergunta e muita gente não fala. O cara, como diz o outro, malemar tem os 10% para dar, faz tudo, aprova, o cara já combina churrasco com a turma para fazer na casa, aí chega no bendito dia da assinatura. Senta lá o gerente, todo mundo, a mulher já levou os 3 filhos do casal, aquela bagunça no banco. Aí vamos assinar, vamos. Taxa à vista, o cara já olha aquele olhão. ITBI, o cara fala, que é ITBI? Aí fala, não, mas e o cartório? Ninguém me falou nada disso. Eu já vi isso atrapalhar muito negócio, gente. Muito negócio. Então, a gente fica escaldado. Hoje, a primeira coisa, eu explico para o cara e falo, ó, lembra que no dia da assinatura tem isso, tem isso, tem isso. Eu já ando com a tabelinha do cartório, já passo todo o valor. Então, muita gente, nossa, mas eu tenho dinheiro contado para a entrada. Então, você vê o que você faz aí. Às vezes anima o cara quando você fala, esse é o primeiro imóvel? Então você tem 50% de desconto no cartório. Aí o cara já fica mais alegre, né? Então, gente, tem que ficar muito atento para isso. Então a gente costuma falar assim, ó, guarda 5% do valor de compra e venda para despesa. Geralmente dá um pouquinho menos, aí o cara fica mais alegre ainda. Você fala para ele que é 5 mil, ele chega lá e é 4.500, o cara fala, puta, sobrou 500 para mim. Então, gente, isso daí atrapalha muito o negócio. Já fala isso no início da negociação. Ó, muito obrigado, viu, pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui, tá bom? Obrigado, gente.